Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? 7 de novembro de 2025, são agora 10 horas, estamos iniciando aqui mais um vídeo do canal Terapia para Trader. Hoje a minha voz está um pouco diferente porque eu estou me recuperando de uma faringite, mas eu pensei, hoje eu consigo gravar um conteúdo. Porque como eu combinei comigo mesma, pelo menos uma vez por semana eu vou colocar um vídeo aqui, estou aqui para cumprir meu combinado. Se você chegou aqui agora e você não me conhece, o meu nome é Mirange Melo, eu sou terapeuta sistêmica de traders e também sou trader global, estou no mercado há 6 anos e estou aqui compartilhando com vocês sempre conteúdo sobre parte mental, parte emocional, comportamental, porque eu separo as 3 partes. Quem me segue aqui há mais tempo já sabe, porque eu já falei sobre isso, e também trago aqui alguma coisa da parte técnica, porque eu sei que tem pessoas que me seguem que também gostam desse tipo de conteúdo. E hoje eu trouxe para vocês aqui um conteúdo muito relevante que acaba impactando nas decisões do trader quando ele vai, fazer as suas operações no trading e acaba aí no longo prazo trazendo um resultado não muito positivo quando a pessoa tem algumas questões relacionadas a isso, questões mal resolvidas. Então vamos lá. O que eu trouxe para falar para vocês hoje é o seguinte: eu atendo traders, faço acompanhamento com traders, faço consultoria, faço somente a terapia sem o acompanhamento, tenho a mentoria técnica também, que eu englobo dentro a parte do acompanhamento com terapia, então é um pacote completo que eu chamo de Premium. E a partir deste trabalho que eu realizo com os traders, eu tenho percebido que se eu fosse colocar estatisticamente numa porcentagem, eu colocaria até uma porcentagem maior, às vezes que 80% dos traders que me procuram, nós percebemos que existe alguma questão mal resolvida com relação ao pai. E é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui com vocês, para que vocês parem um pouquinho para olhar para isso, para essa questão com o pai, para essa questão com esse relacionamento, para essa questão com essa história. E por que eu falo com essa história? Porque eu trabalho, dentro da técnica que eu utilizo para trabalhar com os traders, eu trabalho com a constelação sistêmica também, e é uma coisa que olha muito para o trader dentro da sua história. E é exatamente por isso que o trabalho que eu realizo, ele é individual. Por quê? Porque cada um viveu uma história, né? Cada um tem uma história diferente com o seu próprio pai, cada um tem uma história diferente com o dinheiro, ninguém viveu a mesma história. E o que eu tenho a dizer a vocês aqui sobre os pais é que se 80% das pessoas que me procuram para a gente fazer algum tipo de serviço, eu percebo alguma questão mal resolvida com relação ao pai, já é claro que isso tem algum impacto nas decisões que a pessoa vai tomar. Olhando para isso, olhando para as questões que aconteceram nessa história, ela traz com ela as crenças que ela tem, limitantes ou não, são crenças, e a partir disso a pessoa toma suas próprias decisões. O pai, ele representa para nós a força para o mundo. Tem um dizer dentro da constelação que vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso, ou até outras pessoas falando, que é: com o pai o dinheiro fica, com a mãe o dinheiro chega. A mãe, ela representa o sucesso. Então você obtém o sucesso com a mãe, com o pai o dinheiro chega aqui, só que ele precisa ficar. Então, se a mãe traz o dinheiro, o pai, ele é a força que vai demandar as suas decisões para você manter esse dinheiro, para você conseguir fazer isso se multiplicar aí na sua vida. Então, às vezes tem traders que eles fazem dinheiro, ou seja, o dinheiro chega, mas o dinheiro não fica. E muitas vezes tem questões relacionadas à forma como você lida com o dinheiro, que é a forma como você aprendeu, de acordo com essa história que você viveu. Está muito relacionada a como você olha para este dinheiro, se é um olhar de escassez, se você acredita que aquele dinheiro ele vai acabar, ou se você acredita que aquele dinheiro é um fluxo infinito que sempre vai existir, ou qual é a importância que você dá para isso. Muitas dessas decisões, dessas crenças, desses olhares com relação a isso, estão ligadas diretamente a como você se relaciona com o seu próprio pai, como você vê essa relação, se você tem exigências com relação a isso. E o pai, representando a força para o mundo, ele nos conecta com o movimento da ação, da profissão, da realização, da prosperidade. É aquela força que vai para o mundo mesmo, ação, que faz você realmente agir em prol do que você quer.
Então, quanto você anda agindo realmente e fazendo o que tem que ser feito em busca do que você realmente quer. A relação com o pai, ela também reflete a nossa relação com o sucesso. Quando rejeitamos ou desvalorizamos o pai, inconscientemente limitamos o fluxo da prosperidade, que eu vou dizer aqui, falta força. Lembra que eu falei que o pai é a força para ir para o mundo? E aí aqui tem uma questão bem interessante que eu percebo que se repete entre vários traders que têm me procurado, que eu tenho feito acompanhamento, que é quando eu falo assim, ó, quando rejeitamos ou desvalorizamos o pai. Eu percebo um padrão que se repete de traders que me procuram, que eles dão uma palavra que eu às vezes falo aqui de vez em quando, que é desimportância. Nem sei se essa palavra existe, mas ela vai exatamente, a pessoa que vai ouvir eu falando, ela vai entender o que eu quero dizer aqui. Que é quando a pessoa, ela dá uma desimportância ao dinheiro. É como se fosse irrelevante, olhasse para o dinheiro, fosse indiferente aquilo ali. E aí, quando a gente vai fazer um trabalho mais a fundo com essa pessoa, a gente entende que ela dá essa mesma indiferença, essa mesma falta de importância para a relação que ela tem com esse pai. Então, se a relação com o pai, ela vai refletir a nossa relação com o sucesso, se eu dou uma certa desimportância a esse pai, eu vou ter esse mesmo sentimento com relação ao dinheiro. E aí é aquela questão que quando eu entro numa operação, eu entro de qualquer jeito, porque tanto faz se eu levar um stop, depois eu recupero. É como se não tivesse importância, não dá importância para aquele stop que você vai levar. É claro que a gente não pode colocar 100% de importância em cima desse stop, porque senão a gente nunca vai aceitar o stop e é aquela questão, eu nunca vou sair negativo, vou sair num dia de fúria sempre. Não é isso, é dar a devida importância. Cada stop tem a sua devida importância, eu não posso sair levando stop de qualquer jeito. Levei um stop porque eu segui o plano, está dentro daquela estatística que cada operacional oferece, o stop, eu não posso dar importância, colocar ele num pedestal, mas eu não preciso também, vou entrar de qualquer jeito, tanto faz, não precisa nem eu fazer a leitura desse negócio aqui. Eu vou entrar, depois, se der stop, tanto faz. Então, não é dar importância demais e nem tirar totalmente a importância. Porque a partir do momento que você tira a importância do dinheiro, você coloca o dinheiro como que ele não tem importância na sua vida. E não tendo importância na sua vida, para que ele vai ficar na vida de uma pessoa que não vê importância nele? Tomar o pai é um ato interno. Não depende, assim, tomar o pai é uma questão assim. Tomar meu pai como o certo. Quando a gente vai tratar tomar o pai como um ato interno, a gente quer dizer o seguinte: não depende o que esse pai fez ou o que ele deixou de fazer. Porque quando você olha para o pai, você coloca único e exclusivamente os julgamentos das exigências que você tem. Então, não depende do que ele deixou de fazer ou do que ele tenha feito, mas de você reconhecê-lo como único e exclusivamente um ser humano que te deu a vida. E aí, valorizar essa vida como algo mais importante, como a primeira coisa mais importante que você tem aqui. Primeira coisa. Então, a primeira coisa de todas. Valorizar essa vida como algo mais importante que você tem. E aí, é o que eu sempre digo, eu não vou deixar de dar importância, não estou desmerecendo nem desvalorizando as feridas que você pode ter com relação a essa convivência com essa pessoa, pai. Não é isso, não é tirar a importância disso. Mas é olhar para isso da seguinte forma: não é o que ele fez com você, mas é o que você internalizou a partir disso. E é isso que você está trazendo hoje para quando você vai tomar as suas decisões. Então, é reconhecer esse pai como certo, como sendo aquele que te deu a vida, e reconhecer essa vida como a coisa mais importante que você tem. E a partir disso, e apesar disso, seguir. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Se é fácil, não é fácil, tá? Essa que é a questão, não é fácil, porque a gente vai tocar em feridas. A partir do momento que a gente olha para isso, a gente já está tocando em feridas. Tanto que tem pessoas que elas não conseguem nem ficar paradas aqui para ouvir isso que eu estou falando.
porque toca numa ferida. Aí vem sempre aquela sensação. Tem gente que reage como, eu não quero olhar para isso, vive com aquela exigência de olhar o passado, mas eu não quero falar sobre isso. É como eu vou deixar de lado. Só que eu continuo com a exigência. E quando eu tenho a exigência, eu não estou de acordo que a vida que me chegou, que é a coisa mais importante que eu tenho hoje, me chegou a partir daquele homem, que eu tenho exigências. E aí, a partir do momento que eu tenho exigências, eu sigo olhando para lá, para o passado, imaginando formas como eu gostaria que fossem diferentes. Quando eu fico olhando para lá, eu deixo de olhar para frente. Deixando de olhar para frente, todos os meus planos, projetos, sonhos estão ali, ó, na minha frente. Então é exatamente isso. Tomar o pai, ele é um ato interno, não externo. Não é fácil, mas é possível. Quando você trabalha exatamente da forma como tem que trabalhar. O pai, ele é o sim à vida em movimento. Por quê? Porque a mãe, ela nos dá o sim à vida. A mãe, ela nos apresenta a vida. Você nasceu, eu te dou o sim. Eu vou te alimentar até certa idade, vou cuidar de você. É como se eu vou cuidar de você para que você possa usufruir da vida. E o pai, ele vai te conduzir para fora, para o mundo. Enquanto a mãe vai te alimentar, vai te cuidar, o pai, ele vai te ensinar você a ir e conseguir o seu próprio alimento, a ir e dar um jeito de se virar lá fora e dar conta do mundo. Ele vai te dar a força necessária para isso. Se você fica preso só na mãe, você não consegue seguir. Primeiro porque a mãe, ela vai te dar o alimento, a mãe vai cuidar de você, você vai ficar naquela postura de que eu vou só chorar e a mãe vai me dar. Que acaba acontecendo com o bebê. O que o bebê faz? O bebê chora, a mãe vai lá, alimenta. O bebê chora, ele tá sujo, a mamãe vai lá, ela cuida dele, ela lava ele, ela limpa, ela põe todas ali as coisas necessárias. Então a mãe é importante para você aprender que existe o servir na vida, que é a partir também dessa relação que vai partir o interno de você querer servir. Só que o pai é o que vai dar a força para você. Vai lá e consegue seu próprio alimento. Vai lá e se vira de uma forma que você mesmo se cuida. Claro que quando você ficar adulto, né? Mas essa força, ela vem sendo construída ao longo do tempo, até que você precise dela e que você possa cortar esse cordão com essa mãe, com esse pai, e realmente ir para a vida. Só que ir para a vida de uma forma que você vai para a vida olhando para frente, olhando para todas as possibilidades que você tem. Não que você vá para a vida, mas de vez em quando olhe para trás e pensa: meu pai podia ter cuidado mais de mim. Meu pai podia ter me dado mais atenção. Meu pai podia ter sido mais presente. E etc, 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 né? Porque cada pessoa viveu uma vida. Cada pessoa viveu uma história. Então, a reflexão aqui é quais as histórias que você conta para você mesmo quando você olha lá para trás para a relação com seu pai, para essa história que você viveu aí. E aí nós vamos para uma parte assim bem importante, assim, esse conteúdo aqui ele tá bem profundo hoje, seria um conteúdo que eu daria numa mentoria, tranquilamente, essa aula aqui, é uma aula mesmo, né? Acaba que não é nem um vídeo, é uma aula. Mas eu espero do fundo do meu coração que você saia daqui cheio das reflexões, para você realmente olhar para essa história e entender qual é a sua postura aí dentro dessa sua história e como isso está impactando nas decisões que você toma na vida e no trading, né? Porque eu sempre falo, não tem como separar o trading da vida. E aí tem outra questão bastante importante que é o olhar de julgamento corta o seu vínculo de pertencimento. Qual o olhar de julgamento? O olhar de julgamento que você faz quando você olha para essa relação com esse pai. Ou para essa relação com essa mãe. Mas como eu tô hoje trazendo um vídeo diretamente pra gente falar do pai, né? Então vamos pensar aqui agora. Quando eu olho com julgamento, quando eu olho com exigência, seja lá ela qual for, eu estou cortando aqui um vínculo que eu tenho com o meu pai de pertencimento. Então quando o filho tem exigências com relação ao pai, ele interrompe o fluxo da força que vem desse pai. Isso aqui é muito profundo, porque lembra que eu falei a força, toda aquela força para você ir lá e fazer acontecer, ela vem desse pai. Quando a gente interrompe, vai ter uma certa dificuldade, podem ter consequências aí nessa postura de ir para o fluxo realmente da vida. E aí aqui, quando a gente fala filosoficamente, assim, às vezes fica muito vago, mas é aonde vem aquela questão de
tenho dificuldade de manter a disciplina, tenho dificuldade de manter a constância, tenho necessidade de que as pessoas olhem o que eu estou fazendo para que eu me sinta valorizado e várias outras coisas aí que vão se encaixando quando a gente senta para fazer uma sessão de terapia mesmo, que eu vou olhar para você e entender realmente como foi que você viveu aqui essa história e qual a sua postura diante disso. Depois vem outra coisa bastante importante, que é tomar o pai, é integrar a autoridade interna. Então, como que eu vou entender isso? Quando o pai ele é reconhecido no seu lugar de pai, quando eu consigo olhar para aquela figura humana simplesmente como uma pessoa que me deu a vida, que eu tomo essa vida como algo mais importante e está tudo certo, acolhendo todas aquelas feridas, aquelas exigências que eu tenho, devolvendo aquilo ao pai, porque teve um motivo desse pai ter feito o que ele fez com você. Ele teve seus próprios motivos, pode ter sido por uma ferida da vida dele que ele trouxe, ele só está repetindo em você algo que alguém repetiu nele, né? E etc. Então, não desmerecendo todas as feridas que ocorreram aqui, porém, acolhendo, trabalhar para acolher essas feridas, para que você não caminhe para a vida simplesmente carregando estes pesos, para que isso não torne um peso nas suas decisões quando você vai para a vida, para o trading, para a sua profissão, seja lá para onde for. Então, quando o pai ele é reconhecido no seu lugar, o indivíduo deixa de buscar fora a validação masculina ou a figura de proteção. E aí, quando eu falo sobre a validação masculina, é que a gente encontra com frequência pessoas que elas põem uma determinada pressão em cima do resultado financeiro do trading, porque ele vê naquele resultado algo que provaria o seu valor, porque talvez ele tenha uma ferida interna com relação a esse pai. Talvez uma pessoa que olha para aquele pai e pensa, gostaria que ele tivesse sido mais presente, que ele tivesse sido mais companheiro, que ele não tivesse me exigido tanto. Ou seja, quando ele exigia, talvez ele deixava de ver uma coisa que a minha parte boa, só via a minha parte ruim, dando ênfase a isso, fazendo com que eu tivesse uma ferida de necessidade de validação, de esperar sempre um feedback ou algo assim. E aí eu trago isso aqui para dentro do trading, fazendo uma pressão naquele resultado, como se aquele resultado fosse para suprir alguma coisa. E aí depois tem a sombra do pai vive no inconsciente. Quando nós reprimimos alguns sentimentos negativos em relação a esse pai, nós projetamos essa sombra em figuras de autoridade, em instituições ou no mercado. Que, por exemplo, quando eu tenho um sentimento negativo em relação a um pai, por exemplo, que me exigiu demais, sempre me fez sentir menor, sentir insuficiente, a gente mesmo vai se colocar uma régua muito alta de autoexigência, né? E a gente vai projetar isso numa figura de autoridade. Se aquele pai sempre exigiu demais, eu vou ter uma dificuldade maior de aceitar uma crítica de uma autoridade, por exemplo, um chefe, quando ele chegar para falar alguma coisa para mim, ele pode simplesmente ativar aquela ferida, daquela exigência que eu sempre tive a vida inteira. E geralmente essas pessoas, elas já têm uma exigência, um grau de exigência muito alto, que ele só é ativado quando uma coisa externa vem e toca na ferida. E isso aqui, ele vai impactar diretamente lá no mercado. Todas as vezes que você tiver um resultado negativo, a sua autoexigência vai te cobrar demais. Então, essa necessidade inconsciente de ter esse olhar do pai, ela pode também trazer isso para você. E agora aqui no final, eu vou trazer algumas reflexões práticas para você fazer aí na sua vida. São perguntas que você vai se fazer a você mesmo, para você refletir. Antes disso, eu vou pedir para que você clica no botão se inscrever, curte esse vídeo e depois no final você pode compartilhar ele com alguém que você acredite que precisa ouvir o que eu vou falar aqui. E não custa nada você deixar também para mim o seu comentário aqui neste vídeo, apoiando o canal para que eu continue a trazer aqui conteúdos assim para vocês. E se você não me segue no Instagram, @terapia-para-trader, lá eu costumava postar minhas operações diárias, mas ultimamente o Instagram ele está me aplicando restrições demais
E eu acabei que eu dei uma diminuída lá para eu focar no conteúdo aqui. Mas eu sempre estou por lá e eu sempre estou lá avisando que tem vídeo novo aqui. Então, se você não me segue lá ainda, pode me seguir. E se você quer marcar uma sessão comigo, agendar uma sessão para a gente olhar para essa sua história, propor ações e trabalhar isso, aqui no link da bio do YouTube tem o link que você fala diretamente comigo. E lá na bio do Instagram também. Se você for por lá, você também consegue falar comigo para agendar essa sessão. Então, reflexões práticas para você colocar aí na sua vida agora e entender onde você se encontra aqui em relação a esse relacionamento com o pai. O que em mim ainda resiste a reconhecer meu pai como ele é? O que em mim, quando eu olho nesse pai e acho que ele não foi presente, o que em mim está resistindo a reconhecer como ele é? Então, olha aí para essa história e pensa se você resiste a reconhecer esse pai exatamente como ele é. Agora, se você falar, não, eu não quero reconhecer ele exatamente como ele é, porque ele é tal coisa que eu discordo, ele é tal coisa, ou ele foi tal coisa, que para mim poderia ter sido melhor. Então, quer dizer que você tem questões mal resolvidas e exigências aí nessa relação que seriam interessantes você trabalhar isso. Outra reflexão. Que julgamentos ou expectativas eu ainda mantenho sobre esse pai? Julgamentos, quando eu aponto alguma coisa que eu acredito que foi errada, que deveria ter sido melhor. Expectativas, quando eu acho que ele deveria ter feito tal coisa. Tipo, ele deveria ter sido mais presente, ele deveria ter brincado mais comigo quando eu era criança. Ele deveria ter dado mais atenção para mim quando ele dava mais atenção para outro tipo de coisa lá, que eu não sei qual foi, né, essa sua história. Então, quais são esses julgamentos ou essas expectativas que você mantém? Se você ainda mantém, se isso te incomoda muito ao ponto de dizer, é uma ferida, então você ainda está projetando isso nas decisões que você toma na sua vida. Então, é uma coisa também que precisa ser olhada e trabalhada. Como essas histórias que eu conto para mim mesmo a partir do que eu vivi dessa relação com meu pai, como isso reflete a minha postura diante de figuras de autoridade, de figura de chefe ou do mercado, que acaba que o sentimento é o mesmo. O sentimento de não aceitar quando uma autoridade fala alguma coisa para você ou de um chefe é o mesmo sentimento de não aceitar quando você quer controlar o mercado, quando você quer que o mercado faça o que você exatamente quer. Como isso reflete a sua postura? Essa é uma reflexão que eu vou deixar também. Outra coisa, quando eu me sinto travado ou travada para agir, eu posso perceber a voz do meu pai interno ou a ausência dela? Tipo, tem coisas que quando eu vou fazer, eu sempre lembro, coisas que meu pai falava, minha mãe falava. Você também deve ter alguma coisa aí. E quando você está exatamente travado, você percebe essa voz interna desse pai te falando alguma coisa? Seja positiva ou negativa, principalmente se for negativa, pior ainda, porque realmente quer dizer que isso ainda te afeta, isso te coloca em estresse. Ou não, é super positivo. Meu pai sempre deu um voto de confiança em mim, sempre achou que eu tinha capacidade, sempre deixou claro que acreditava no meu potencial. Se é ao contrário disso, também existe aqui questão mal resolvida. Eu estou permitindo que a força masculina da decisão, do foco, da direção flua através de mim? Ou eu estou resistindo, como se eu colocasse uma barreira aqui, ó, não quero. Sempre estou na defensiva, eu sempre dou um jeito de me defender disso. Eu não permito que essa força de decisão, de foco, de direção flua. É difícil para mim, seja por uma falta de humildade, seja por uma crença de escassez, de não olhar as coisas como que as coisas fluem, mas como que as coisas são escassas. Seja por não permitir que essa força masculina, porque por às vezes uma arrogância interna minha, uma postura de arrogância. Então, pensa sobre isso também. E agora, quando você pensa assim, ó, o que muda na minha vida quando eu digo internamente, pai, você é o certo para mim. É fácil para você falar isso? E falar assim, ó, pai, eu tomo o que veio de você. É fácil para você também falar isso?
Ou quando você fala isso, surge um incômodo interno ali. Porque você dizer, pai, você é o certo para mim, se incomoda, quer dizer que você não está aceitando esse pai como certo. E outra vez eu estou dizendo, não é desmerecer ou tirar a importância daquelas feridas que você viveu ali, mas trabalhar o que você internalizou disso. Então, se você internalizou disso, que esse pai não é o certo para você, que deveria ter sido diferente, quer dizer que você está rejeitando essa parte. Nós somos 50% nossa mãe, 50% nosso pai. A partir do momento que a gente tem uma certa rejeição com esse pai, nós estamos rejeitando uma parte de nós. Nós estamos rejeitando 50% de nós. Nós não estamos concordando com 50% de nós. E aqui entra também aquela parte de autoconfiança, sensação de merecimento, sensação de capacidade, que eu sou capaz de acreditar em você mesmo. Por quê? Porque metade de você está discordando. E quando eu falo assim, ó, eu tomo o que veio de você, eu sou grato pelo que veio do meu pai, que foi a vida, que hoje é o que é mais importante para mim? Será que eu sou grato por isso? Ou será que eu tenho tanto olhar de exigência contra ele que eu não consigo enxergar que eu tomei alguma coisa muito positiva dele? E quando eu tenho uma certa dificuldade em aceitar e tomar o que veio desse pai ou o que veio dessa mãe, eu vou ter também uma certa dificuldade em tomar o que é meu por merecimento. E esse meu por merecimento, ele encaixa muita coisa aqui. Um título de alcançar alguma coisa, eu vou ter dificuldade de tomar isso. É aquela sensação de estar me incomodando eu falar que eu sou advogado, que eu sou médico, que eu sou tal coisa, que eu tenho esse título, que eu sou trader. Tá me incomodando eu dizer que eu sou trader. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade de tomar, de receber, de aceitar aquela vida que me chegou através daquele pai, daquela mãe. Eu tenho dificuldade de tomar o que eu mereço. Eu mereço dinheiro. Se eu executei um bom papel aqui, uma boa... Se eu executei exatamente da forma como deveria ser, o que eu teria que ter como consequência? Dinheiro. Mas é fácil para mim tomar isso? Ou eu sinto culpa quando eu tomo, ou eu sinto que eu estou sendo desleal a alguma coisa, algo me incomoda, eu não consigo identificar, mas algo me incomoda. Entendeu que é sutil? Às vezes você não consegue descrever o que você sente, mas você percebe que te incomoda. Então é olhar exatamente para isso, para essas coisas, tá? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje nesse vídeo. Se você gostou, vou pedir novamente que você comenta, compartilha, curta e se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. E eu te espero aqui no próximo vídeo.